Boa noite, irmãos. Vamos chegando, sentando. Nosso culto ele já vai começar. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar aqui na frente, está cheio de lugar aqui. Então vamos dar início ao culto da virada de Lagoinha e Sumaré. A gente está muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. E sabe que o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite. Amém? Amém. Irmãos, gostaria de pedir vocês para abrir a sua Bíblia em Lucas 23 e nós vamos ler o versículo 44 ao 49. Glória a Deus. Glória a Deus. 23, 44, 49. Amém? Amém. Diz assim: e já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao ver isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, permaneceram ainda que a cerca de distância, observando atentamente todos esses fatos. E aí eu vou pedir vocês para caminhar só mais um pouquinho em Lucas 24, a partir do versículo 1, que diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontrando removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Aterrorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, neste momento, os homens lhe questionaram: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, quando eu recebi o convite, o pastor Emerson para estar aqui trazendo a mensagem, eu fiquei perguntando para Deus. Falei: Deus, é tudo novo para mim. E o que eu vou falar? E essa mensagem da morte de Jesus e da ressurreição ficou batendo muito assim no meu coração. E aí eu fui pedindo para o Espírito Santo, então, me trazer uma mensagem para essa noite. Então vamos lá. Aqui a gente vê, né, a crucificação de Jesus, onde ali ele foi pregado naquela cruz, ele foi morto, e aquelas pessoas ali ficaram amedrontadas, batendo no peito, chorando. Até os seus discípulos que tinham caminhado com ele ali por muito tempo, eles haviam se esquecido das promessas que o Senhor tinha dito. Que ele falou que o quê? Que ele iria ressuscitar. Mas naquele momento foi uma grande tristeza. E logo na sequência a gente vê a promessa do Senhor se cumprindo. Ele ressuscitou. Hoje é o dia 31/12 de 2021, o último dia do ano. Talvez no início do ano você fez planos, anotou vários objetivos, e no decorrer desse ano nada aconteceu, ou parte dos seus planos aconteceu. Às vezes aquela promessa que você pediu para o Senhor ainda não se realizou. Mas amanhã é dia 1/12 de 2022. Nós temos aí mais 365 dias. E nós precisamos ter a certeza que o Senhor é fiel para cumprir tudo. Aleluia. Tudo nas nossas vidas. A única coisa que nós precisamos fazer é estar no centro da vontade do Senhor. Assim como Ele ressuscitou, Ele vai realizar os seus sonhos. Ele vai realizar
oração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa noite. Deus, muito obrigado pela vida de cada um aqui. Senhor, que as pessoas não venham sair daqui da mesma forma que elas entraram, mas que elas venham sair com uma mente renovada, Pai, com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada um que está aqui servindo, o ministério de louvor, a vida dos nossos pastores. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, toma de tal forma que essa pessoa não possa aguentar, porque nós sabemos que quando o Senhor chega, as coisas precisam mudar. E as coisas mudam verdadeiramente, Pai. Senhor, usa as nossas vidas, através das nossas vidas, para trazer aquilo que vem do teu trono, aquilo que é a tua vontade, e não a nossa. Senhor, nós te agradecemos, porque nós sabemos que grandes coisas têm que vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos hoje, sempre. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos assistir um vídeo da nossa regional, uma mensagem da nossa regional Minas Sem Fronteiras. Aí pode se sentar. Amém? Em 2021, a Regional Minas Sem Fronteiras ampliou a sua atuação em meio a palavras de envolvimento que foram lançadas sobre todo o mundo. Temos a grande alegria de dizer: crescemos. Crescemos na atuação relevante, na quantidade de igrejas e no número de pessoas que conheceram o amor de Cristo, pois essa é a nossa missão. Expandimos também no alcance da nossa mensagem, plantamos igrejas em Minas Gerais e também em outros estados e nações. Estamos em Minas, São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará e Distrito Federal, cuidando das ovelhas que Deus nos confiou e alcançando novos filhos para Ele. O nosso coração arde pelo cumprimento do ID de Cristo. Cumpriremos essa missão onde Ele nos enviar. As nações esperam a manifestação dos filhos de Deus. Atendendo a essa necessidade, a Regional Minas Sem Fronteiras já alcançou mais de 10 países, tendo igrejas em todos os continentes. Estamos na Albânia, Angola, Chile, Índia, China. Alcançamos também o Paquistão, Portugal, Nepal, Nova Zelândia e Malásia. Nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso que é um tempo inexplicável aos olhos dos homens. Dentro da anatomia global, o que está acontecendo, só Deus para poder explicar. O nascimento das igrejas, as portas dos países se abrindo, o envio, é um mover de Deus. E você está dentro desse mover de Deus. Você faz parte desse momento tão glorioso que Deus tem nos dado, o privilégio e a oportunidade tão grande de realizar algo que era sempre um sonho, e nós estamos vendo a misericórdia do Senhor. Que o Senhor te abençoe muito para que possamos cumprir com alegria a vontade do Senhor. Em Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós em 2021 e por isso
estamos alegres. No próximo ano, caminharemos unidos no propósito de fazer Deus sorrir. Já estamos com o coração repleto de expectativa para contemplar a ação sobrenatural de Deus em cada igreja e na vida de todos os seus filhos. Em 2022, celebraremos juntos muitas bênçãos, pois Deus já liberou sobre nós o ano da vitória. Aleluia, fique de pé no seu lugar. E agora nós vamos adorar, celebrar o nome do Senhor nesse último dia do ano. Minha força está em ti, nada é impossível.
está perdido. Já tinha desistido de sonhar, mas eu já decretou, esse é o meu dia. Te quero, querido, minha amiga, não festejar. Eu vou viver na minha vida.
estarmos reunidos louvando ao Senhor. Como é bom estarmos reunidos adorando ao Senhor, que é único, soberano, perfeito, maravilhoso, e não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Quantas vezes nesse ano de 2021 você se sentiu sozinho? Quantas vezes no meio da caminhada você achou que era você e você mesmo? Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite: você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho. O Senhor, Ele sempre esteve com você em todos os momentos. Em todos os momentos. Porque nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós somos uma casa vazia. Sem Ele nós somos andarilhos sem destino. E nessa noite Ele nos convida a adorar, nos entregar, a abrir o nosso coração diante dEle para receber mais da presença dEle, mais do doce Espírito Santo dEle sobre nós.
Ele olha para mim e para você, apesar de ver todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos. Ele não aponta o dedo para nos criticar, para nos desanimar, para nos condenar. Ele nos olha com olhos de amor, com olhos de perdão, com olhos daquele pai que quer cuidar, que quer abraçar. Então nessa noite, o Senhor chama a mim e a você para nos arrependermos. Ele chama a mim e a você para termos um coração igual ao dele. Um coração igual ao dele. Ter um caráter igual ao do seu Filho Jesus.
coração igual ao teu, disposto a obedecer, porque obedecer muitas vezes custa caro. Obedecer é matar a nossa carne, obedecer é matar o nosso orgulho, obedecer é abrir mão da nossa vontade, obedecer é ter os olhos totalmente voltados para o Senhor e os ouvidos totalmente voltados para a voz dele, independente da onde a gente estiver, independente da situação em que a gente se encontre. Obedecer, cumprir, viver o querer, os propósitos do Senhor. Que em 2022 a gente obedeça mais para sofrer menos. Que em 2022 nosso coração esteja realmente voltado para o Senhor, para que nós tenhamos um ano de vitória mesmo, um ano de vitória que não seja só o lema da nossa igreja, mas que seja o lema da nossa vida, do nosso ano, que é onde a gente estiver, que a gente possa viver essa música, ter um coração igual ao do Senhor, ter um caráter igual ao dele, obedecer a palavra dele, obedecer tudo que ele nos fala, porque com certeza nós vamos ter um ano de vitória se obedecermos, se olharmos somente para ele. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de te convidar já a ir sentando e dando uma salva de palmas para o Senhor, porque tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. O louvor, a dança, a nossa voz quando se abre, é tudo para o Senhor. Eu louvo ao Senhor por estar aqui nessa noite. Há 17 anos atrás, foi a última vez que eu passei uma virada de ano no mundo. Eu passei ali na Lagoa da Pampulha. E nada se compara a estar na presença do Senhor e a passar uma virada na igreja na presença do Senhor. Foi a melhor escolha que eu e você que está aí fizemos na nossa vida. Amém? Amém. Nós agora iremos falar de dízimos e ofertas. Não precisa abrir, você vai me ouvir falando. E antes disso, eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome do meu marido. Eu gostaria de agradecer todos os envolvidos para que esse culto acontecesse. Todos os ministérios, o Ministério de Louvor, que esteve ensaiando esses louvores maravilhosos. Ministério de Dança, que já está há um mês ensaiando a dança. Ministério de Intercessão, que já está gerando isso há muito tempo, esse culto de hoje. Ministério Kids, Diaconato. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E a palavra do Senhor diz assim lá em Provérbios 3, no versículo 9 e 10. É um versículo que são dois versículos muito conhecidos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, hoje no dia 31 de dezembro, eu moro ali próximo à Lagoa da Pampulha, e quando estávamos vindo para cá, mesmo com chuva, todas aquelas casas de show ali já estavam lotadas. E é um dos dias que as pessoas mais fazem oferendas ali na Lagoa da Pampulha para Iemanjá. E não só aqui em Belo Horizonte, mas em todas as partes do mundo. Porque as pessoas ao redor do mundo, de diversas denominações, elas sempre levam uma oferta aos deuses falsos que elas servem. Porém, irmãos, nós que somos filhos do Senhor, que servimos ao único Deus verdadeiro e vivo, muitas vezes nós negligenciamos o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Então nós, irmãos, que somos crentes no Senhor, que cremos na palavra do Senhor, nós temos que olhar para o mundo e falar assim: o ímpio, eles estão servindo aos seus deuses. E nós, com alegria, vamos e queremos servir ao nosso Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. São os nossos dízimos e as nossas ofertas que mantêm essas portas abertas, para que vidas entrem aqui e que sejam salvas e que famílias sejam transformadas. Então eu e você
somos responsáveis por vidas que chegam nesse lugar e que são transformadas. Na quarta-feira, a Andréia deu um testemunho lindo aqui do que o Senhor fez na vida dela, a partir do dia que ela entrou aqui nessa porta. Então eu gostaria de te convidar nessa noite, você que trouxe, colocar o seu dízimo aqui nesse envelope preto e a sua oferta aqui nesse envelope coloridinho. E enquanto o louvor vai cantar aqui uma música, você vai vir aqui na frente. Eu vou pedir os diáconos para ficarem aqui na frente. Eu, meu marido, eu não sei se os pastores Tati e Rodrigo podem. Nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida. Você vai trazer o envelope, nós vamos ungir a sua vida. E se você não trouxe o seu dízimo hoje, você fala assim: eu quero ser participante da obra do Senhor. A partir de ano que vem, eu vou ajudar a manter essas portas abertas através da minha obediência. Você pode vir aqui que nós iremos abençoar a sua vida também. Amém?
terminando o ano. Preciosas ovelhas de Lagoinha, pelo Brasil e em tantos outros países, estamos terminando o ano do recomeço para recebermos de uma forma tão gloriosa o ano da vitória. Se Deus nos trouxe aqui, foi pela bondade, pelo amor, pela fidelidade, porque Deus é Deus. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós agora só temos gratidão, louvores ao Senhor. Olhamos, o ano está terminando, mas estamos recebendo agora, pela bondade do Pai, um novo ano. Que seja realmente o ano da vitória, não como um carimbo simplesmente, mas para que a vontade do Senhor se cumpra de uma forma tão linda em nossa vida. Quero abençoar a todos os pastores, toda a liderança de cada Lagoinha, e abençoar de modo carinhoso você, ovelha querida desse rebanho. Que este ano possa ser realmente algo diferente na sua história, porque o propósito de Deus é nos guiar de vitória em vitória e de glória em glória. Que não seja apenas o título, o ano da vitória, mas que a cada amanhecer, no renovar das misericórdias do Senhor, você se aproprie da vitória. Preciosas ovelhas de Lagoinha, A gente cobra o escanteio, corre para lá e cabeceia, marca o gol. Aleluia. Amém? Eu sei que hoje tem muitos visitantes hoje, né? Para a glória e honra do Senhor Jesus. Você que está nos visitando, eu queria que você só levantasse a sua mão para a gente poder identificar você. Glória a Deus. Tem mais, olha, tem mais. Um olha para o lado, ele levantou a mão também visitando, deixa eu levantar também, né? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe os seus sonhos. E nós dizemos sim que vocês são muito bem-vindos no nosso meio, tá bom? Fique à vontade, nós temos certeza que o Senhor Jesus ele vai continuar falando com você nessa noite. E a partir de hoje, talvez você fale assim, eu vou lá porque me chamou, mas a partir de hoje a sua vida já começou a ser mudada. A partir de hoje você não será mais o mesmo, porque através de você ouvir o Senhor Jesus nessa noite, de ouvir os louvores, de ouvir a ministração da palavra, a sua vida já está sendo transformada, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá na ministração da palavra dessa noite. Tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer em nós ainda. Nós ouvimos aí, né, o pastor Márcio, o pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha falando, né, que 2021 está chegando ao fim e nós sim vivemos neste ano de 2021 o chamado ano do recomeço. Se você esteve aqui conosco no final do ano passado, você ouviu uma ministração falando sobre o recomeço. E algumas lições que nós falamos aqui foi exatamente, a primeira coisa era de reconhecer a sua real necessidade, o seu real estado e pegar e enfrentar esta situação. Primeiro então, para nós vivermos o recomeço que foi 2021, nós reconhecemos as áreas aonde nós precisávamos de um começo. E então, a partir daí, a gente enfrentaria essa situação de uma forma correta. E em decorrência disso, nós podemos experimentar então as bênçãos de Deus sendo liberadas sobre nós. E hoje, nós vamos falar então sobre o ano da vitória. O ano da vitória. Eu não sei se você precisa de vitória em alguma área da sua vida, mas eu confesso que eu preciso não só de uma, mas em várias áreas. E é sobre vitória que nós vamos falar nessa noite.
E eu quero convidar você para ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Você vai ficar aí um tempinho sentado. Meu Deus, já são 23h10, 23h11, já pulou aqui, passou mais um minuto. Em 1 de João, no capítulo 5, está quase no finalzinho lá do Novo Testamento. Você acha Apocalipse, volta, tem Judas, e aí tem as cartas de João. Você vai vir na 1 de João, né? 3ª, 2ª e 1 de João. E quando você encontrar, para eu saber que você está ligado, está conectado no mundo do Espírito, você vai falar: glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Amém! Só meia dúzia, gente. Eu quero ver um coro bem bonito agora. Vamos de novo? Isso, agora vamos todo mundo junto, bem parecendo que vocês estão bem ensaiados o ano inteiro e tal, tá bem bacana. Vamos? Eu vou contar até o 3, você vai dar glória a Deus. 1, 2, 3. É top, é 10, né? Melhorou bastante. Em nome de Jesus, agora vamos ler um versículo. 1 de João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. O tema é a vitória que vence o mundo. E olha o que está escrito nesses 2 versículos aí. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vou ler agora de novo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Pode se assentar, louvando o Senhor. Amém. Aleluia. Pai, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Nós te louvamos, exaltamos, porque sabemos que o Senhor fala conosco. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para o nosso caminhar. É através da tua palavra que nós temos as direções que precisamos para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Diante da palavra do Senhor, todo engano, todo caminho tortuoso pelo qual nós estivermos passando, então nós temos o discernimento daquilo que não vem de ti. Porque a verdade, ela vem justamente para confrontar o que é engano, o que é mentira nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Senhor Deus Pai, nesta noite, porque temos o privilégio de podermos ouvir a palavra do Senhor. Esta palavra que está escrita, ó Deus Pai, que ela saia nesta noite das folhas do papel, ó Deus Pai, que venha ser escrita nas tábuas do nosso coração, que ela venha ser impressa na nossa mente. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha glorificar o Teu Filho no nosso meio nesta noite. Que o Espírito Santo nos aponte o caminho para que possamos nos tornar, para que possamos nos voltar para o Senhor. Que o Teu Espírito Santo aponte para a pessoa mais sublime, a pessoa mais grandiosa, a pessoa mais maravilhosa de todo o universo. Que Ele nos aponte para que nós possamos contemplar a face de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E você diz? Amém. Glória a Jesus. Gente, vitória. Eu falei para vocês que eu preciso de várias vitórias, porque são várias áreas da nossa vida, da minha vida, que a gente precisa vencer diariamente. E o que é vencer vitória? Né? É exatamente nós triunfarmos. É um triunfo sobre circunstâncias adversas. É um triunfar, é um vencer um inimigo, um opositor. Quando nós então vencemos, nós estamos obtendo a vitória, nós estamos triunfando. E nós sim vemos aí nesses versículos a fórmula pela qual nós vamos obter a vitória. Por que 2022 será o ano da vitória nas nossas vidas? É porque o versículo vai dizer primeiro que o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Está falando dentro de um contexto aqui de um mundo. Não é eu vou vencer o mundo, vou vencer o que eu vou vencer no mundo? O que é o mundo? Esse mundo que a Bíblia está dizendo para nós é exatamente um sistema. É um sistema de governo, é um sistema de domínio que
traz sobre a vida das pessoas uma escravidão através do engano. As pessoas, elas não compreendem, elas não conhecem a verdade e vivem sobre o engano deste mundo. Um mundo que o próprio Senhor Jesus diz, falando que esse mundo, esse sistema corrompido, esse sistema caído, esse mundo, ele jaz no maligno. Ele está debaixo de uma influência, ele está debaixo de uma influência maligna. Ele está debaixo deste governo. Então aqui o Senhor vem falando, olha, mas o que é nascido de Deus, ele vai vencer esse sistema caído, ele vai vencer esse sistema corrupto. Por quê? Porque é nascido de Deus. Nós precisamos encarar o mundo. O mundo é esse sistema corrupto que nos oferece várias possibilidades. Esse sistema que fala para mim, para você, que nós somos livres para fazermos o que quisermos, quando nos der na teia a gente pode fazer, porque nós somos livres para fazer essas coisas. É o sistema do mundo. Mas a palavra de Deus, ela traça diante de nós uma outra vertente, um outro caminho, com outros princípios que são contrários ao que esse sistema do mundo nos oferece. E é por isso que está falando que aqueles que são nascidos de Deus, eles vão vencer o mundo. Porque o que vai reger, o que vai governar a minha e a sua vida, não é os princípios do mundo, mas sim os princípios de Deus. Quando nós nascemos de novo, então nós começamos a enxergar o que o mundo nos oferece e falar assim, peraí, mas isso não é de Deus. Isso é contrário à natureza, à essência, à vontade de Deus. Os princípios de Deus são diferentes desse princípio. E porque eu tenho hoje uma nova natureza, eu sou nascido de Deus, eu não vivo mais como o mundo vive. E aí a gente tem esse princípio de Deus para nortear a nossa vida, para nos conduzir. E quando o mundo se levantar contra nós, nós vamos permanecer de pé, porque nós temos os princípios de Deus, a força de Deus, o poder de Deus para nos guardar e não deixar que a gente seja envolvido, vencido por este mundo. Então, nós vivemos neste mundo com essa grande diversidade. Todo ser humano, ele tem dentro dele a necessidade de buscar pelas coisas espirituais. Ele já nasceu com isso dentro dele, porque Deus já fala na palavra dele, que ele já colocou dentro do homem o conhecimento da eternidade. Então o homem sempre vai buscar por algo que transcende a sua mera existência mortal. O homem sempre ele vai buscar aquilo que é maior do que ele, porque ele tem dentro dele esse conhecimento, essa necessidade de buscar por aquilo que é transcendente. E nós vemos isso em diferentes religiões, diferenças de crenças religiosas. Como se todo caminho conduzisse a Deus, como se todo caminho fosse correto. Mas o nosso Deus, esse que está falando aqui, esse que nós somos nascidos dele, ele não é como os outros deuses. Ele não se assemelha aos outros deuses. Ele é único e ele é exclusivo, ele é eterno, ele existe por si só e ele é sobre tudo e ele é sobre todos. E embora ele seja tão grandioso, tão perfeito, ele olha para nós, a humanidade que ele mesmo criou, e nós, por rejeitarmos a presença dele, rejeitarmos ele, nós então nos distanciamos dele pelas nossas escolhas, e ele mesmo assim falou assim, eu continuo me importando com eles, e eu preciso de alguma forma atraí-los novamente para a minha presença. E Deus então deixa para nós o seu legado, o seu conhecimento, aquilo que iria orientar as nossas vidas, que é através da sua própria palavra. Embora haja diversidade de crenças, mesmo assim sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitos caminhos espirituais, a Bíblia vai nos apontar
e vai nos dizer que só existe uma única rota, só existe um único caminho, que é um caminho confiável, um caminho verdadeiro, um caminho pelo qual eu e você podemos andar por ele, na certeza que estaremos caminhando na direção correta. Então não existe vários caminhos verdadeiros, existe vários caminhos falsos, porque caminho verdadeiro e confiável só existe um único caminho. A Bíblia vai dizer que existem caminhos que para nós, a humanidade, esses caminhos podem até parecer que são caminhos bons, podem até parecer caminhos corretos, mas que esses caminhos, no final deles, eles estão conduzindo à destruição, eles estão conduzindo à morte, eles estão conduzindo à perdição. Parece que é bom, mas Deus está falando, não é bem assim. Pode até parecer, mas a verdade por trás desse parecer é que está conduzindo à perdição. Deixe eu falar para vocês sobre um único caminho que é confiável, um único caminho que conduz à vida, e este caminho se chama Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que nos conduz à vida. Jesus é o único caminho que vai nos conduzir à vitória, porque foi isso que nós lemos aí, olha, verso 5, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então não tem como nós vencermos, como nós triunfarmos, se nós não reconhecermos Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o pilar de sustentação das nossas vidas. Jesus Cristo tem que ser o alicerce que vai sustentar a nossa casa. Se Jesus Cristo não for o centro para sustentar as nossas vidas, tudo aquilo sobre o qual nós estivermos apoiando as nossas vidas, um dia ou outro vai desmoronar. Na hora que a adversidade vier, quando o inimigo nos atacar, nós não teremos forças para resistir. A palavra de Deus vai falar a respeito de Jesus, comparando Jesus com uma pedra de esquina. E eu lembro, há muitos anos atrás, quando meu pai estava construindo uma casa lá no interior, fazia-se então um buraco no chão, a vala, e pegava as pedras para fazer o alicerce. E pegava aquelas pedras mais parrudas, aquelas pedras melhores, maiores, e colocava exatamente nas quinas, porque era onde que sustentaria a casa. E Jesus é comparado com essa pedra de esquina. E a Bíblia vai dizer que se nós construirmos a nossa casa sobre a areia e não sobre a rocha, sobre a pedra de esquina, que quando vier a adversidade, seja o vento, seja a maré, e der contra a nossa casa, contra a nossa vida, que vai ser grande a nossa ruína. Ou seja, nós não vamos ter força para nos sustentar. Mas se nós construirmos a nossa casa sobre essa rocha, sobre essa pedra que é Jesus, quando vier, e vai vir a força do vento, a força das marés, e der com ímpeto contra a nossa casa vai continuar de pé. Então veja que para nós termos um ano de vitória, Jesus precisa ser a pedra que vai nos sustentar. Jesus precisa estar no centro das nossas vidas para nos guiar, para nos proteger quando vierem as forças, as situações contrárias contra as nossas vidas. E aí a nossa certeza que nós vamos triunfar, é a certeza que nós vamos ter êxito no meio das adversidades. A nossa fé deve ser genuína. E para ela ser genuína, não pode ser misturada com outras crenças. Não pode. A nossa fé em Jesus tem que ser exclusivamente nele. Quando a nossa fé estiver exclusiva em Jesus, nós estamos dizendo para Deus
que Ele é o suficiente nas nossas vidas e nós não precisamos de outra ajuda senão a ajuda dele, porque Ele é o suficiente nas nossas vidas. Agora, se eu busco refúgio em Deus e busco refúgio em outros deuses e confio em outras coisas, eu estou dizendo: olha, Deus, eu até confio no Senhor, mas a sua ajuda não é o suficiente. Jesus, o Senhor não pode me socorrer por completo no meio dessa situação, e por isso eu vou buscar ajuda em outras coisas. Eu vou buscar ajuda, socorro em outros deuses. A Bíblia fala: uns confiam, mas nós confiamos no nosso Senhor, no Senhor dos exércitos. A nossa fé não pode ter mistura. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos guardar em toda e qualquer situação. E essa fé genuína tem que ser sim centrada na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. E a própria palavra vai testificar dessa verdade. Jesus, ele está falando, olha, está lá em João capítulo 5, verso 39, falando assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nas Escrituras tem a vida eterna, e são as Escrituras que testificam ao meu respeito. Olha o que Jesus está falando. Vocês estão examinando as Escrituras porque vocês julgam nela ter a vida eterna. Deixa eu falar para vocês: as Escrituras, o que vocês leem, o que vocês estão meditando, elas estão falando da minha pessoa, elas falam de mim. Então, entenda que eu faço parte da Escritura. Em outra passagem, ele vai dizer assim, em João capítulo 7, verso 38, se vocês, quantos creem em Jesus aqui? Glória a Deus! Você crê em Jesus? Amém, glória a Deus. Só que Jesus chega para o pessoal e fala assim: olha, vocês estão falando que creem, tá bom, mas deixa eu mostrar para vocês a forma que vocês devem crer em mim. Vocês têm que crer em mim, não é como você imagina, somente de ouvir falar. Você ouviu falar de mim e você fala: então beleza, Jesus existe mesmo. Não é isso, não é simplesmente saber. Tem uma forma pela qual nós vamos crer em Jesus. E ele fala isso em João 7,38, que ele fala assim: aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura. Então, para nós crermos em Jesus, eu tenho que conhecer a palavra de Jesus. Para saber quem Jesus é, eu preciso conhecer o que a palavra diz a respeito dele. Para eu conhecer o que Jesus pode fazer, eu preciso conhecer aquilo que a palavra dele diz que ele pode fazer. Porque se eu simplesmente ouvi falar que Jesus morreu lá, tá bom, e não conheço mais nada, tá bom, e aí? Quem é Jesus? Eu nem sei que Jesus é Deus. Mas espera aí, isso faz toda a diferença na nossa caminhada de fé. Se eu não sei que Jesus é Deus, a minha fé é vã. Porque está falando que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus que se encarnou em pessoa, que ele estava com Deus no princípio, que ele era Deus e ele se fez carne e habitou no nosso meio. Então eu preciso saber que a Escritura testifica a respeito de Jesus e que é a Escritura que fala dele e que eu preciso crer nele como diz a Escritura. Fé. Aí nós vamos falar sobre fé. A fé que vence esse mundo, essa vitória que vence o mundo é pela fé, por essa fé genuína, uma fé sem mistura, uma fé centrada na pessoa de Jesus. E nós conhecemos assim o conceito de fé. Nós conhecemos esse conceito de fé em decorrência daquilo que a própria palavra nos relata. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu ainda não vejo. A fé é apropriar daquilo que para você hoje é o impossível, mas você está esperando que aquela situação mude, só que você espera com uma convicção tão
forte no seu coração, que mesmo que aquela situação esteja diante de você, você tem essa convicção que aquela situação será mudada. E isso só é possível por causa da fé, uma fé centrada na pessoa de Jesus. Porque a fé é quando nós acreditamos peso de verdade a alguém. Eu preciso saber quem é que está falando comigo. Eu preciso saber quem é que está falando essas coisas. E quando eu entendo que quem é que está falando essas coisas aqui é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, então eu acredito fé nessas coisas. Eu tenho um peso de verdade no que está escrito. Fé é quando acreditamos peso de verdade a alguém, considerando as afirmações desse como um fato indiscutível, independente deste fato ainda não ter acontecido. É quando eu tomo conhecimento das promessas de Deus e eu acredito nessas promessas, porque essas promessas têm um peso de verdade por causa da pessoa que falou essas coisas. E então, mesmo que a adversidade esteja diante de mim, eu tenho uma promessa. Vamos lembrar uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi a pergunta que o homem fez para Paulo. Ele responde: o que eu preciso para ser salvo? Ele fala: creia no Senhor Jesus. Aí você vira para mim: mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus e eu sou salvo. Mas a promessa de Deus não parou em mim. Ela também está indo em direção à minha descendência. Ela está falando que a minha casa vai ser salva. Então, assim como eu fui salvo, então a minha casa também será salva. Promessa de Deus para mim e para você. Promessa de Deus para mim e para você. Promessa de Deus para a minha vida e para você. O Senhor, Ele vira e fala assim: eu sou o Senhor que te sara. Aí você está doente, você sente dores no corpo, você tem febre, você tem tontura, você desmaia, você vai no médico, o médico vira e fala assim: você tem um mal na cabeça, um tumor na cabeça, você tem uma disfunção no seu organismo, é crônico. Aí você lembra da promessa: mas o meu Deus falou que é o Senhor que me sara. Glória a Deus. Então, ainda que eu tenha sentido dores no meu corpo, ainda que eu tenha passado mal, o Senhor é o Senhor que me sara. Porque há um peso de verdade naquilo que Ele fala. Outra promessa: estou passando pelo vale, na dificuldade financeira, os recursos acabaram. Mas aí você lembra da promessa: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Glória a Deus. Nada vai me faltar. Você lembra? Há um peso de verdade, você toma posse. Mesmo que você não esteja vendo, aí pela fé você está se apropriando daquilo que saiu da boca de Deus, e você está fazendo o que Hebreus está dizendo, que é a convicção daquilo que você espera. Você espera o quê? O meu corpo ser curado, a provisão chegar, a minha casa se render ao senhorio de Jesus. Nada vai nos abalar daquele local. Amém? Então nós vamos viver assim o ano da vitória, por causa da pessoa de Jesus. Você quer ver um exemplo que a gente quase não se lembra mais dele? Dessa fé que se apodera, que se apropria daquilo que ela espera, ela tem uma convicção de fatos que ela não vê ainda. A palavra de Deus, ela vai falar que quando Jesus voltar no arrebatamento, aqueles que tiverem morrido, que já tiver descido, virado pó na terra, mas que eles morreram confiantes em Jesus, porque eles se renderam ao senhorio de Jesus, que essas pessoas serão ressuscitadas. Olha que loucura! Você já viu isso? Eu não.
Mas eu espero isso acontecer. E eu tenho uma convicção no meu coração que isso vai acontecer, porque foi o próprio Deus que disse. E ele fala mais, que aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro glorioso com o Senhor nas alturas. Você já viu alguém ser arrebatado? Não, gente. Mas isso vai acontecer? Vai acontecer. O arrebatamento, eu estou esperando por ele. E eu estou esperando com uma convicção. E mesmo que todo mundo fale, não, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, porque desde quando eu era criancinha, minha avó, minha bisavó, meu tetravô, meu ex, pentanono-avô, já falava que Jesus vai me voltar e até hoje não voltou, então eu nem acredito. Querido, eu acredito, Jesus vai voltar e Jesus está voltando. Ele está voltando. Então é esse peso de convicção naquilo que ele fala. A fé, ela precisa ter um alvo, um objetivo central. E essa fé central, o objetivo central da fé é em Cristo. Em Cristo é a salvação das nossas almas. A fé não é só para eu sair da situação financeira ruim, não. A fé não é só para eu ser curado de uma enfermidade. A fé, ela tem um alvo central, primordial, que é salvação das almas. Esse é o objetivo central da nossa fé. Porque Jesus mesmo falou assim, olha, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então Jesus está falando de algo que é muito mais precioso, de algo que é muito mais valoroso. Então ele está falando, olha, o objetivo central, primordial da fé é a salvação das almas. E 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, ele vai falar que em decorrência da fé, alcançando ao fim da vossa fé a salvação das vossas almas. A fé na pessoa central de Jesus Cristo nos conduz à salvação das nossas almas, que é a vitória que eu e você nunca poderíamos ter, mas foi conquistada por nós na cruz. Por causa da pessoa, por causa do sacrifício de Jesus, que a nossa fé, quando ela for provada, no final dela, ela vai nos conduzir para a salvação das nossas almas. Vitória, vitória, aquilo que você tem mais de precioso, que nós nem sequer pensamos no decorrer da nossa vida, é a nossa alma. Para onde ela vai, aonde ela está, aonde ela vai permanecer por toda a eternidade. Mas através de Jesus, a minha alma, a sua alma pode ser salva nessa noite. Glória a Deus. Por causa da pessoa de Jesus. Glória a Deus. Podemos crer num futuro melhor, crer em curas, em sinais, em milagres, bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é secundário. Se esperarmos em Cristo, olha o que a palavra vai dizer: se nós esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas vêm na igreja só buscando a bênção? A casa própria, o carro, pagar as dívidas, um esposo, restauração do casamento, promoção na empresa, passar no vestibular, fazer aquela viagem dos sonhos, isso mais aquilo. A Bíblia está dizendo, se você espera em Cristo, que Cristo só te conceda as coisas desta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Por que ele está dizendo isso? Porque o objetivo central, primordial da fé é salvar as nossas almas. Pastor, mas quer dizer que as outras coisas, então, como o senhor ministrou, falou aí, então tem que deixar de lado? Não, faz parte da salvação das nossas almas. Então, dentro do que Cristo fez, tem outras bênçãos por trás. O primordial é a salvação das nossas almas. Mas em decorrência da obra que ele realizou, ele disponibilizou para mim e para você dezenas de outras bênçãos que eu e você podemos desfrutar dela enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós podemos desfrutar de paz de espírito, nós podemos desfrutar de saúde, de harmonia nas nossas casas, nós podemos desfrutar sim de prosperidade financeira, de saúde nos nossos corpos, nós podemos sonhar em fazer uma viagem, de morar numa casa melhor, nós podemos sonhar sim com uma promoção, sim, mas é secundário.
mas que verdadeiramente são coisas boas que Deus tem disponíveis para aqueles que são nascidos de Deus, porque todos aqueles que são nascidos de Deus, está dizendo que essas pessoas que nascem de Deus, automaticamente essas pessoas são filhas de Deus. E você que é nascido de Deus, porque tem a sua fé centrada na pessoa de Jesus, você é filho de Deus por causa de Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Tem alguns princípios, aqui mas nós vamos ter que avançar por causa do tempo, alguns princípios da fé. A fé é essencial para nós nos aproximarmos de Deus. A fé é essencial para nós nos aproximarmos de Deus, porque a palavra vai falar que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é esse instrumento que vai nos levar a uma proximidade com Deus e tomarmos posse das bênçãos que Deus tem para nós, porque está falando que ele é galardoador, ele tem prazer em abençoar. Seja qual for a situação que você estiver passando por ela, seja qual for a dificuldade, talvez você esteja perdido, vivendo a sua vida distante de Deus. Deus, ele está pronto para te receber através da pessoa de Jesus Cristo, porque o próprio Deus mesmo entregou Jesus no meu e no seu lugar, porque nós estávamos distantes dele, e através de Jesus a palavra diz que nós somos novamente reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos, estávamos distantes, mas o próprio Deus veio prover a forma pela qual nós podemos novamente nos achegar a Ele. Não importa quão distante você esteja de Deus nessa noite, Deus ele está falando, pode chegar a mim, porque eu já providenciei para você um caminho seguro, e este caminho se chama Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Caminho verdadeiro. A fé salvadora inclui conhecimento pessoal de Jesus, pois a Bíblia vai dizer, como pois invocarão aquele de quem não ouviram falar? Então você está ouvindo falar da pessoa de Jesus nessa noite, de quem Jesus é, que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que se fez carne, e através dele você pode nascer de novo, nascer do próprio Deus e receber a fé que vai vencer o mundo. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está confirmando no seu coração que o que você está ouvindo não é a palavra do homem. O Espírito Santo está falando com você que essas coisas que estão sendo faladas aqui, esse som que está chegando aos seus ouvidos, é o próprio Deus falando com você. Você não está ficando com dúvida, você está falando, Deus está falando comigo nessa noite. Esta palavra é para mim, é Deus falando com você. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você já está pensando, eu preciso de Jesus. Você já está pensando assim, eu preciso entregar minha vida para Jesus, porque realmente eu estou distante de Deus por causa dos caminhos que eu tenho escolhido na minha vida. E você precisa entender que isso é o chamado de Deus para que você confie plenamente a sua vida a Jesus. A fé é uma arma de defesa. A fé vai dizer em Efésios, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a fé vai dizer que ela precisa operar. Você precisa corresponder àquilo que você está ouvindo a respeito da palavra de Deus, porque a palavra vai dizer que sem fé, sem obra, a fé é morta. O que é obra? Eu preciso agir,
eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me posicionar, eu preciso corresponder a isso que eu estou ouvindo. E quando eu correspondo, então essa fé está dizendo que ela é viva, que ela é eficaz, que essa fé começa a operar, e essa fé operando, aquela situação pela qual eu estou passando, por mais difícil que seja, ela é vencida pela ação da fé. Eu queria convidar você para ficar de pé. Queridos, nós temos exemplos grandiosos. Vou citar só um por causa do tempo. Nós temos alguns inimigos da fé, que é a incredulidade, a dúvida e o medo. Isso são inimigos da fé. Incredulidade, eu não creio. Dúvida, será que é assim mesmo? Medo, será que eu estou com medo dessa situação, será que vai dar certo? Será que eu me posiciono mesmo? O que vão pensar de mim? O que será que vai acontecer? É o medo. E eu preciso então entender que eu tenho alguns exemplos de vitória pela fé. Vou ler apenas um, Hebreus capítulo 11. Falando sobre os heróis da fé na antiguidade, homens e mulheres. Hebreus 11, a partir do verso 33 até o 34, vai dizer: os quais, esses homens e mulheres, os quais, pela fé, eles conquistaram reinos, eles venceram exércitos inimigos, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha só, está falando que da fraqueza eles tiraram força, e eles tornaram-se poderosos. Ele está falando, olha, eles eram fracos, mas da fraqueza eles tiraram força, e eles tornaram-se fortes, poderosos, e colocaram em fuga exércitos. Não importa quantos inimigos, quantos exércitos se levantem contra nós, ainda que nós sejamos pequenos, mas da nossa fraqueza nós vamos tirar força, porque a palavra de Deus diz para mim e para você, que tudo nós podemos naquele que é a nossa força, Jesus Cristo, que nos fortalece. Tudo nós podemos nele. É dele que nós tiramos força para colocar em fuga o inimigo que se levanta contra as nossas vidas. É através da pessoa de Jesus que nós vencemos o mundo. E para a gente concluir, Deus nos convida a crer e nos aponta o caminho da fé. Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creiam também em mim. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Evangelho de João e a carta aos Hebreus. Não se perturbe, não desespere o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em Jesus. Tenham os olhos fitos em Jesus, que Jesus é o autor e consumador da fé. Fé em Jesus implica em confiar plenamente nele, baseado no que a palavra de Deus diz a respeito dele, quem ele é e o que ele faz. Isso nos levará a caminhar de tal forma que em meio à mais terrível escuridão conseguiremos enxergar um caminho seguro, como se fosse um dia plenamente ensolarado. E eu quero convidar você nessa noite, que veio aqui e ouviu a palavra de Deus, e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu quero convidar você para simplesmente fazer um sinal, dizendo que você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite. Aí aonde você está mesmo, aí onde você está, você vai simplesmente levantar uma das suas mãos e dizer assim, como se você estivesse dizendo assim para Jesus: Jesus, eu estou entregando a minha vida nas suas mãos nessa noite. E eu quero convidar você que um dia entregou sua vida para Jesus, mas
se perdeu no decorrer da caminhada, você vai dizer para Jesus: Jesus, eu estou voltando para casa nesta noite, eu quero voltar para os teus caminhos. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer voltar para os caminhos do Senhor nesta noite, levanta uma das suas mãos aí onde você está, e nós queremos orar por você também. Tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? O louvor vai tocar. Nós já vamos encerrar com a ceia. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparas para o céu. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição. Vou pedir para os colegas se aproximarem aqui. Pode continuar de pé. A palavra de Deus, esse é o momento que nós vamos distribuir os elementos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo que simboliza aquilo que Jesus Cristo fez na cruz em meu favor. Através dos elementos da ceia, eu estou lembrando que o corpo de Jesus Cristo foi partido, foi moído no meu lugar. Através do cálice com o sangue, com o suco da uva, eu estou recordando que o sangue de Jesus foi derramado para que o meu pecado pudesse ser perdoado. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que já entregaram sua vida para Jesus é que podem participar da ceia. Todos. A Bíblia fala que se nós tomarmos dos elementos da ceia sem discernir, sem entender o corpo de Cristo, nós estamos trazendo maldição, condenação sobre as nossas próprias vidas. Você que já entregou sua vida para Jesus e talvez você está debaixo do jugo de condenação porque você falhou no decorrer da semana. A Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você olha para dentro do seu próprio coração e você fala assim: olha, pequei contra o Senhor, eu tenho pecado contra Deus, mas eu me arrependo dos meus pecados nessa noite. Eu me arrependo dos meus pecados porque eu entendo nessa noite que Jesus Cristo foi partido, Jesus Cristo foi moído e o sangue dele foi derramado por causa do meu pecado. E nessa noite eu peço perdão a Deus. Aí aonde você está, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e você fala assim: Deus, me perdoe. Eu tenho pecado contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu tenho feito coisas que o Senhor não agrada. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador e eu preciso de salvação, e eu sei que essa salvação está disponível para mim exclusivamente através da pessoa de Jesus, e eu quero nessa hora confessar
pode participar da ceia. Pode ficar de pé, você que vai participar. Os diáconos vão passar e assim que você pegar do pão, pegar do cálice, aí você assenta, por favor, para a gente entender que você já recebeu em nome de Jesus. Pode passar em nome de Jesus. O louvor vai continuar. Depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e tomarem e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está dizendo: eu morri por vocês, eu sofri por vocês, eu morri por vocês na noite em que foi traído. Ele falou: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Na noite em que foi traído, ele falou: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Façam isto para que vocês lembrem, para que vocês nunca se esqueçam que o que eu fiz
foi em favor de vocês. Façam isto para que vocês lembrem que um dia eu vou voltar. Ele vai voltar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele subiu aos céus e ele vai voltar. Amém? Então juntos comamos do pão e bebamos do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que pegou o seu alvo para 2022, as áreas que você quer ver vitória de Deus na sua vida, que você precisa da intervenção dele, são alvos aí, falando de alvos espirituais, alvos familiares, alvos financeiros, alvos ministeriais, físicos e intelectuais. Eu já preenchi todos os meus alvos aqui. Eu quero convidar você agora, meia-noite, a se colocar de joelho diante do Senhor dos Senhores, diante dos Reis dos Reis, e você vai apresentar os seus pedidos a Ele. Você que está junto com um dos seus familiares agora, com o esposo, com os filhos, com o parente próximo, dê a mão a essa pessoa, e junto você vai orar e você vai profetizar em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus e Pai, Rei de todo o universo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vive, que o Senhor reina de eternidade a eternidade. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, e a terra é o estrado dos teus pés. Nós te louvamos, ó Deus Pai, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou e deu prova deste amor, tendo Jesus Cristo morrido na cruz em nosso favor. Nós te louvamos, ó Deus Pai, porque aonde abundou o pecado nas nossas vidas, superabundou a graça do Senhor. O Senhor, ó Deus Pai, enviou teu Filho Jesus para que nós, crendo nele como nós cremos nessa noite, nós não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Nós te louvamos, ó Deus Pai, pelo corpo de Jesus que foi transpassado, moído no nosso lugar. Nós te louvamos, ó Deus Pai, pelo sangue dele que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E hoje nós damos graças a Ti, porque hoje nós temos a fé, a vitória que vence o mundo, porque nós somos filhos do Senhor, porque todos quanto receberam Jesus Cristo, o Senhor deu-nos o poder de nos tornarmos seus filhos. E diante, ó Pai, do estrado dos teus pés, diante do altar do Senhor, diante da tua majestade, da tua grandeza, da tua soberania, nós colocamos diante do Senhor os nossos alvos para 2022. Nós apresentamos a Ti os nossos alvos espirituais,
Nós apresentamos a Ti os nossos alvos familiares, nós apresentamos o Senhor os nossos alvos financeiros, nós apresentamos a Ti, ó Deus Pai, os nossos alvos ministeriais, nós colocamos diante do Senhor os nossos alvos físicos e os nossos alvos intelectuais. Nós confiamos tudo isso diante do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo reina sobre nós, que Jesus Cristo tem a primazia nas nossas vidas, que Jesus Cristo é Senhor sobre cada uma das áreas da nossa vida. Nós estamos declarando que Jesus é o centro das nossas vidas e que a nossa fé é genuína e é pura em Jesus Cristo, e nós iremos ver a vitória do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos contemplar a derrota dos nossos inimigos, nós vamos sim crescer ministerialmente, o nosso ministério vai frutificar de uma forma saudável. Ó Deus Pai, nós vamos desfrutar de saúde física, saúde emocional, nós vamos desfrutar porque Jesus levou sobre Ele as nossas dores e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós vamos desfrutar, ó Deus Pai, das bênçãos sobre a nossa área intelectual, aquele curso que nós nunca fizemos, aquela faculdade que nós nunca conseguimos entrar. Nós vamos desfrutar porque o Senhor há de prover, ó Deus, a condição intelectual nas nossas vidas. Nós vamos desenvolver o nosso intelecto, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Nós vamos crescer sim e vamos, ó Deus Pai, em nome de Jesus, avançar intelectualmente. Ó Deus Pai, nós vamos sim também desfrutar das bênçãos espirituais. Nós vamos nos fortalecer sim no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos nos consagrar mais através do jejum, através da oração, através da leitura da tua palavra. Ó Deus Pai, nós vamos sim nos fortalecer cada vez mais, porque nós consagraremos as nossas vidas aos 365 dias desse ano. Pai, nós colocamos também diante do Senhor a vida dos nossos familiares que ainda não servem ao Senhor. Nós tomamos posse pela fé da tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós decidimos sim crer, ainda que os nossos olhos estejam embaçados pelas circunstâncias, mas dentro do nosso espírito há uma luz que resplandece e nós já tomamos posse dessa promessa. Nós vamos ver os nossos filhos, nós vamos ver os nossos pais, nós vamos ver as sogras se convertendo, nós vamos ver os nossos irmãos e irmãs confessando Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos alvos financeiros. Ah, Deus Pai, a nossa vida financeira que está presa, que está amarrada, nós estamos presos no cativeiro de dívida, mas nós declaramos que a partir de agora esse cativeiro já está desmantelado. Nós declaramos que nós somos filhos e a fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como filhos do Senhor, nós declaramos que somos livres porque Jesus já nos libertou. Nossa vida financeira é próspera. Aquilo que nós não alcançamos até hoje, nós vamos alcançar. As dívidas que não conseguimos pagar até hoje, todas elas vão ser pagas. Ah, Deus, a porta de emprego que não se abriu, ela vai se abrir a partir de agora. Aquela promoção que até então não saiu, ela vai sair em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória por esses alvos e acima de tudo, porque através da nossa fé, a nossa alma já está salvaguardada no Senhor para passarmos a eternidade no teu reino. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti em nome de Jesus. Aleluia. E agora nós vamos dar aquele prato de feliz e abençoado 2022. Que soem os tambores. Feliz 2022 para vivermos